Olá, amigas e amigos. Estamos dando sequência ao programa Economia e Desenvolvimento deste ano de 2020 e vamos começar o primeiro bloco conversando sobre contabilidade. Nesse primeiro bloco, estamos aqui com o contador Cristiano Bucor, que vai nos falar sobre as expectativas de 2020, neste, manancial que temos agora de novas legislações, né? E focando especificamente em algumas mais importância tem para o desenvolvimento do Brasil. Cristiano, como é que vai? Tudo bem? Vilmar, que alegria estar novamente nessa bancada aqui com um amigo. Então, neste ano que começa, desejo a todos os contadores aí um feliz 2020, acreditando que esse ano vai ser um ano bem interessante assim, no cenário econômico, as questões tributárias, questões contábeis. E voltando a isso, no programa anterior que a gente teve a oportunidade, a gente acabou falando de uma retrospectiva. 2019, que foi uma retrospectiva lá que um pouco saudosista que não nos deixou muito a desejar. Neste 2020, a gente entra com um cenário bem interessante, que no caso seria a reforma tributária. A questão da implementação do IBS, aí que, na verdade, a gente já passou por umas 5 tentativas de reforma e é um tema muito espinhoso, né? Mas como o governo teve uma habilidade e conseguiu aprovar a reforma da Previdência, acreditamos que a ideia dessa reforma tributária ela é bem esperada. O tema ele é um tema que tem uma empatia grande assim da população, principalmente dos profissionais, que começa por quê? Pela simplificação, né, Vilmar? Ou seja, só o fato de tu pegar 7 tributos federais, transformar, né, em um, tu vai pegar um estadual e mais um municipal, fazer 9 tributos em um IBS, né, para a questão do contribuinte vai ser talvez bem interessante. Claro que a carga tributária não se vê assim uma luz numa diminuição imediata. A possibilidade, na verdade, é centralizar essa reforma para o consumo, né? Fazendo uma questão bipartida ali de, olha, o federal fica ainda com o federal, porque os estados não vão querer, né, essa questão da repartição, mas também é uma questão interna que pouco vai afetar, né? Esse objetivo maior da reforma tributária, Cristiano, ela vem ao encontro, primeiro, da desburocratização, talvez, né? Mas no segundo, justamente dessa desfederalização, ou seja, não digo desfederalização, na verdade, desconcentração do ente federativo Brasília, que é aquele slogan lá, menos Brasília, mais Brasil. O que acontece? Foi muito bem identificado lá pelo relator e pelo antecessor dele, que não foi reeleito, que fez a PEC, que o principal problema, talvez, da reforma seja fazer uma reforma mais ampla. Sim. Então, o que eles resolveram fazer? Não, vamos fazer só sobre o consumo. Porque hoje tu tem tributação sobre o consumo, que é a maior parte, sobre renda e sobre patrimônio. Sobre patrimônio, ela é muito pequena. E aí a gente escuta ao longo dos anos, vamos tributar sobre heranças, vamos tributar sobre, né, grandes fortunas. Então, tentou-se, em algumas emendas, trazer isso aqui para a reforma. Só que, de uma forma muito, na minha concepção, muito inteligente, eles acabaram tirando. Né? Porque isso aí ia conturbar, não ia sair, a gente não sabe ainda se vai sair, mas iria prejudicar isso. Então, ficou muito voltado ao consumo. Então, qual que é a ideia? A ideia é fazer o quê? Unificar os princípios não vão mudar. A questão de tributação não vai mudar, não vai ser sentida, vai ser o quê? Vai ser unificada. Não vai ter mais ICMS, isso, aquilo, PIS, COFINS. Então, transforma tudo em um. Paulo Guedes e o próprio presidente da República sinalizaram alguma coisa na tentativa de redução de alíquotas também, não é? Mas não pela reforma, talvez depois, em legislação complementar. O que acontece? Já no texto da reforma, está se discutindo bastante. E já se deixou aberto, dentro do texto, a possibilidade de aumentar a carga tributária. De aumento da carga tributária. Só que aí eles fizeram um gatilho. Eles olha, até pode, mas o aumento vai ter que ser sobre a renda e sobre o patrimônio, já prevendo essa a primeira discussão da primeira fala que a gente falou, de incluir talvez a tributação sobre grandes fortunas, sobre herança, que aumentaram o imposto de renda. O imposto de renda é muito interessante.
ele, na verdade, assim, o governo não mexe muito nele, né? Porque ele tem uma repartição, ele tem que passar um percentual para os estados e municípios. Exatamente. Então, se ele aumenta a carga tributária sobre isso, ele acaba perdendo. Então, isso aí foi um problema que ele criou lá no passado. Quais são os impostos, Cristiano, que tem essa redistribuição entre estados e municípios? O IPI é um deles? O IPI, o Imposto de Renda, né? O ICMS? O ICMS, ele é estadual. É estadual, então... Mas o ISS é municipal. O ISS municipal, mas o Imposto de Renda e o o IPI, que são impostos, por isso que a gente viu ao longo dos anos a criação de contribuições, porque o governo, das contribuições, ele não repassa nada. Então, ele poderia ter mexido no que tinha. Vamos mexer no IPI, vamos mexer no imposto de renda. Só que aí, se ele mexesse e aumentasse, ele aumentaria a receita dos estados e municípios, o que para ele não seria interessante, porque ele acabaria tendo que dividir. Né? Tira do caixa lá, do Tesouro Nacional. Então, a ideia, então, voltando à questão do IBS. O IBS, ele tributar o consumo. Né? O IBS, o que significa, Cristiano? Imposto de bens e serviços, sobre bens ou serviços. Imposto sobre operações de bens ou serviços. Isso seria a nomenclatura correta. Certo. Então, a ideia é fazer essa primeira reforma e depois vão vir outras reformas, outros aumentos e tudo mais. E aí, ao longo dos anos, ir se diminuindo essa tributação sobre o consumo e ir aumentando sobre renda e patrimônio. A ideia é essa. Por quê? Porque, obviamente, a tributação sobre o consumo, ela afeta diretamente a quem tem menos. Exatamente. Paga quem? É a classe média baixa e a classe quem tem menos recursos. Porque aquela pessoa que recebe ali um salário mínimo, R$1.000 ali, ela tributa 100% sobre o consumo. Esse fator de tributação no consumo, ele acaba trazendo o bis e idem, a tributação dupla, tripla, não é verdade? O reflexo. O que é proibido, né? Mas acaba trazendo, não tem como, não é? Então, isso aí sim. Agora, em termos de números, hoje 49% da tributação é sobre o consumo. É alto, não é? É alto. Hoje, sobre a renda, 21% sobre renda. E apenas 4% sobre patrimônio. O resto são essas fiscalidades ali, são outras situações. Então, a ideia dessa reforma é fazer isso. Inverter essa pirâmide. Inverter essa pirâmide. Só que para inverter, tu tem que contentar todos os lados. Claro. Tu não pode mexer no dinheiro do Estado, do município, que já é pouco. Exatamente, e é muito pouco mesmo, não é? Então, a gente já vê a crise no nosso Estado, vê a crise dos municípios. Então, isso aí que tu não poderia mexer. Então, a regra de ouro deles foi essa, né? Então, para enfrentar esse manicômio tributário, hoje a gente tem no Brasil um manicômio tributário. Becker, saudoso Becker lá, loucura. Ninguém entende. Quem é empregador sabe disso. Tem que ter ali um contador, tem que ter um advogado tributarista, tem que ter um consultor, tem que ter um analista, tem que ter um TI. Isso. Porque senão acaba pagando tudo, vira tudo imposto. Isso. Então, hoje, assim, a reforma tributária, a ideia é o quê? Tirar esse manicômio tributário, melhorar manicômio tributário, melhorar o ambiente de negócio, porque hoje o Brasil é um dos piores ambientes de negócio do mundo. O empreendedor, ele tem alta carga tributária, ele tem alta complexidade, ele tem uma hiperburocracia, ele tem uma insegurança jurídica, ele não sabe o que ele está pagando de tributos. Então, hoje, essa simplificação, ela tende a melhorar esse cenário de negócios. Melhorando o cenário de negócios, a ideia é ir tu reduzindo as alíquotas, né, a tributação do consumo, e aí tu vai indo para o outro lado. Isso tem a ver com o Pacto Federativo, naturalmente, né? Com certeza. Então, aquele empresário, o Luciano Havan, Luciano Hang, aliás, da Havan, ele fala muito nessa questão da burocracia. Como é burocrático colocar um negócio, um empreendimento. O cara tem dinheiro, tem vontade, tem um negócio para fazer, mas não consegue porque a burocracia emperra. Cristiano, muito obrigado pela tua presença. Voltaremos muito mais vezes aqui no decorrer deste promissor ano 2020 para trazer, com certeza, boas novidades para o telespectador. Um abraço. Olá, conquistar é maravilhoso, não é mesmo? Mas manter e evoluir na conquista exige criatividade, disciplina e resultados. Sim.
resultados. Hoje em dia vivemos no mundo da competição. Produtos competem, serviços competem, a vida tornou-se competitiva. Só os mais aptos sobrevivem e se mantêm no topo. Portanto, faça sempre o melhor. Dê o seu melhor, mesmo que seu trabalho seja o mais humilde. Partilhe experiências, conhecimentos, resultados. Quanto mais você partilhar, mais irá empilhar. Empilhar coisas boas, edificantes, realizações e felicidade. Habilite-se, pois, para viver uma vida venturosa. Boa semana. Ser gaúcho é preservar as tradições, é valorizar a educação e acreditar que um futuro melhor nasce nas páginas de um livro. É nossa tradição trabalhar duro. Temos orgulho do suor que escorre do rosto. Ele reconforta a alma e sedimenta uma vida digna. É nossa tradição valorizar o passado para desenvolver o futuro. CMPC Celulose Rio Grandense. Desenvolvimento é a nossa tradição. Meu amigo Silvio Lopes, estamos aqui em nome de Zafari Bourbon, onde economizar é comprar bem. Mas, olha, eu me indagava muito a respeito dos patinetes. Eu, quando criança, eu andava de patinete, mas não esse patinete, não é, que pode desenvolver grandes velocidades. O meu era aquele que a gente ia devagarzinho, não é? É só realmente um prazer. Esse não, esse patinete já era uma opção para a mobilidade que as pessoas têm que ter para ir de um local ao outro. E agora tiraram, não é? Não teve assim uma explicação muito lógica do porquê esses patinetes saíram. Mas eu vi assim com muito cuidado as pessoas que andavam com esses patinetes sem os equipamentos de segurança necessários. Aquele capacete, as cotoveleiras, joelheira, não é? Porque imagine um cara cair de um patinete a uma velocidade de 40 km por hora. E esse patinete, ele conseguia chegar até uma velocidade de 40. Mas, vamos dizer assim, que as pessoas andassem a 20, mas a 20 também, numa velocidade dessa, se o cara tem uma queda, ele precisa realmente de equipamentos para poder protegê-lo, não é? Porque senão, só muita sorte para ele não se machucar. Mas os patinetes saíram também as bicicletas, aquelas amarelas, mas ficaram as outras bicicletas. Agora, a bicicleta é um negócio gostoso, todo mundo que anda de bicicleta gosta. Eu, pelo menos, gosto muito de andar de bicicleta. E as bicicletas, é claro, com os equipamentos necessários, porque o cara vai andar nas trilhas, não é? Nos locais que são realmente indicados para as bicicletas, mas precisa também andar com tudo aquilo que é necessário para a pessoa não se machucar, para não ter nenhum problema maior. Mas eu vejo que a maior parte das pessoas que andam de bicicleta não tem equipamento de segurança, não é? Mas as pessoas gostam, não é, de andar, mas é perigoso. Sem o equipamento de segurança é perigoso, não é? Eu acho assim, não é que nós tivemos um baque nessa mobilidade urbana, não é? Na forma de se locomover nos meios urbanos. Mas eu acho que é uma forma até de precaução. Eu não sei se foi a prefeitura que tirou, até agora eu não fiquei sabendo. Se foi a prefeitura que tirou, se foi o cara que realmente faliu e não viu modo de poder continuar, não é? Mas eu acho que não vai interferir em nada. Aqueles que andavam de patinete vão andar de bicicleta, se assim o quiserem, não é? Porque é uma forma, eu acredito, que melhor para poder realmente se locomover. Eu quero dizer que estou aqui em nome de Zafari Bourbon, onde economizar é comprar bem. Muito bom. Olha aqui, ó. A IES Manutenção Predial executa serviços preventivos
corretivos e de emergência em prédios residenciais e comerciais, com fornecimento e instalação de equipamentos eletrônicos, mecânicos e hidráulicos. Faça o contato e o contrato com a IES Manutenção Predial. Telefone 3276-3945. Vilmar Govinatsky, não é sempre que a gente recebe um camarada com tantas qualificações como estamos recebendo hoje, né? O Paulo Dr. Tarso Pinheiro Machado. Pinheiro Machado, que além de tudo, de todas as qualificações, economista, mestrado e tal, é Pois é, gremista. eu diria que não dá para dizer que é perfeito. Paulo, obrigado pela tua presença aqui. Bem-vindo, Paulo. Muita alegria te recebemos, né? E o Paulo tem uma experiência não só na área empresarial, com eficiência, um camarada que tem prosperidade, que sabe fazer aquilo que a sociedade espera que se faça em prol da sociedade, que é buscar a eficiência, buscar resultados. Não adianta a gente trabalhar sem que haja o alcance e a concretização de resultados para a sociedade. E ele também tem uma larga experiência, né, na área pública. E eu considero, Paulo, eu vou te dizer aqui com toda a franqueza, que hoje a grande empresa estatal que nós temos ainda, a Companhia Estadual de Energia Elétrica, deve muito ao trabalho do Paulo lá. Com certeza, um trabalho de qualidade, né, numa das áreas assim mais importantes para o empreendedorismo, que é a energia. Paulo, então nós vamos te trazer aqui, justamente trouxemos aqui, exatamente porque nós estamos num processo, o Brasil está experimentando uma nova, digamos assim, uma nova fase na sua economia, quer dizer, um presidente que tem uma visão liberal das coisas, eu acho que pela primeira vez, não sei se tu concorda, nós temos essa pleiade de coisas, né, que estão acontecendo com esta visão, menos Estado e mais sociedade. Bom, em primeiro lugar, obrigado pelo convite, prazer estar aqui com vocês. E é verdade, nós temos que compreender o que está acontecendo no Brasil como um processo de ruptura de um modelo, né, que eu chamaria político-ideológico de gerir o Estado. E a visão que eu entendo, como falaste, Silvio, liberal do governo Bolsonaro, ela tem um grande desafio, né, que é melhorar as condições da sociedade, principalmente a partir de um processo, vamos dizer assim, de saneamento do setor público da economia. O Brasil é uma economia historicamente dependente do setor público, porque por razões políticas, estruturais, históricas nossas, né, nós sempre tivemos uma visão baseada de que o Estado é uma espécie de ente paternalista e que precisa e deve resolver todos os problemas sociais. O benfeitor, né, universal. E daí nós construímos uma visão bastante grandiosa do setor público e, curiosamente, ao passar o tempo, este Estado começou a se tornar muito grandioso, por exemplo, na questão fiscal, na questão dos impostos, que é a que onera a sociedade, especialmente os mais pobres, né? Uma estrutura de impostos como nós temos hoje, baseado em 70% de impostos indiretos, portanto, impostos sobre consumo, e 30% sobre patrimônio e renda, obviamente que traz um prejuízo muito maior para os que têm menos participação nas pirâmides de renda. Para os mais pobres. Então, o grande desafio do governo Bolsonaro, no meu ponto de vista, é arrumar este Estado, né, e fortalecê-lo onde ele tem que ser fundamental. E aqui eu estou falando nas áreas de infraestrutura, nas áreas estruturais do desenvolvimento de um país, que é a questão da educação. Sem educação nós não vamos progredir. Eu fico assustado e não é crível que um país tenha, na faixa de 15 a 64 anos, 30% da sua população alfabetizada, portadora de analfabetismo funcional. Ou seja, não consegue interpretar um texto e não consegue fazer duas operações matemáticas simultaneamente. Então, a educação é um ponto fundamental. A saúde, porque ninguém trabalha sem saúde, seja emprego, seja empreendedorismo, né? E a questão da infraestrutura, porque é o que nos permite, né, fazer escoar e chegar aos canais de distribuição o que nós produzimos. Então, aí, nestes setores, o Estado brasileiro está falho. Paulo,
A tua gestão na CE foi no governo Sartori, certo? Vieste do setor privado e assumiste a direção, a presidência da Companhia Estadual de Energia Elétrica. Qual foi, assim, o teu maior impacto, os teus maiores impactos, né, em relação a esse confronto entre gestão privada e gestão pública quando assumiste a CE? A falta de governança. E O que é isso? A governança é um mecanismo, é um sistema que é necessário em toda a sociedade. Por exemplo, às vezes a gente tem as posições hierárquicas numa organização, né? A figura do sócio acionista, do presidente, do diretor, do gerente, né? Mas não há governança, ou seja, eles não regem a gestão por um conjunto de princípios e normas que preserva a organização independente das pessoas e independente do tempo. A governança é um processo. Por exemplo, quem administra uma empresa pública, ao exercer a governança, está, acima de tudo, preservando não só a sua gestão, mas preservando a organização. Ela deve fluir e ela deve ter seus processos e suas decisões independentes das pulsões individuais e pessoais de quem a esteja dirigindo. O setor elétrico, e como tu bem falaste, é um setor fundamental, é um setor extremamente regulado, é o setor mais regulado. Né? Para que o nosso telespectador tenha uma ideia, eu não posso, numa interrupção de energia, devolver a luz depois de 2 horas. Eu tenho regulatoriamente o prazo normativo de até 2 horas estabelecer, salvo aspectos incidentais. Uma queda de uma torre de transmissão, um problema de um acidente numa usina geradora, mas em condições normais eu tenho até 2 horas. Se não houver esse atendimento, qual é a punição que a empresa tem? Multas pecuniárias pela ANEEL. Multas pecuniárias altíssimas, na casa de 10, 15, 20 milhões, que acabam prejudicando a própria companhia. Então, diria que, respondendo à tua pergunta, a nossa gestão foi baseada em governança, né? Decisões colegiadas, decisões envolvendo todas as instâncias da casa, conselho de administração. Né? Evidentemente que isso é um trabalho maior, é um trabalho de divergência. Havia, por exemplo, uma visão dentro da companhia de que nós poderíamos recuperá-la, sim, claro que com um trabalho de longo prazo, recuperá-la e manter-se como patrimônio do Estado, mas efetivamente a falta de governança levou a CE, né, a um histórico de desajustes estruturais que acabou deixando a condição em que ela hoje se encontra. Paulo, há muitos segmentos, sobretudo na nossa área, porque tu é economista como eu, que acham que o Brasil é ingovernável. Eu te pergunto o seguinte: como é que se pode tornar um país, um Estado, uma prefeitura, a área pública do país, governável? Primeiro que nós temos que redimensionar o que eu chamo de ambiente federalista, e não federativo, federalista. Por que federalista? Porque nós temos uma inversão. O cidadão vive nas cidades, é ali que são as suas demandas. E, acima de tudo, hoje, se você olhar principalmente pela carga de impostos, a União detém 60%, recolhe 60% dos impostos, 22 os estados recolhem e 18 ficam os municípios. Então, nós temos uma inversão de demandas e de disponibilidade de recursos. Eu, independente das reformas que estão sendo feitas e que eu acho necessárias, né, independente do calibre das reformas, eu advogo e sempre vou advogar que a primeira das reformas, no meu ponto de vista, era a reforma política. E vou dar a razão por quê. Que é uma coisa que chega aqui na administração pública. Um Estado como o brasileiro, e quando eu digo Estado são as 3 dimensões, União, Estados e municípios, com uma profunda restrição orçamentária, que significa isso, né? Uma insuficiência de receitas para poder atender suas necessidades básicas, o que leva ao conceito contábil de desequilíbrio primário, ou seja, eu não tenho receita para suprir minhas necessidades básicas, né? Você faz a concessão de emendas impositivas no Congresso, onde cada deputado tem uma parcela de 565 deputados a R$1.500.000 para emendas impositivas. Isso é um outro orçamento. Quando o legislativo deveria ser justamente cumprir o seu papel. Então, para mim, a reforma, primeira, é a reforma política. A reforma política é que vai nos permitir ordenar a governança do ponto de vista normativo desse país. Primeiro, nós temos governos de composição, de coalizão, de engenharia política.
Ora, nós temos governos já exercendo uma espécie de parlamentarismo, mas não pode fazer isso com 37 partidos, que acabam virando alguns, né, partidos orbitais. O que são orbitais? Estão à volta do governo não por propostas programáticas, e sim por ocupação de posições. Sim. Então, a reforma política, para mim, deveria ser a primeira. Sim. E essa questão da reforma política, Paulo, nós falamos aqui em governança, falamos em gestão, etc., ela também entraria na questão do planejamento, porque cada gestão muda de direção, de acordo com a ideologia, de acordo com o partido, de acordo com as composições, até em relação ao próprio legislativo dentro desse número enorme de partidos políticos. Como é que tu vê essa questão do planejamento do setor público? Com certeza. Esse, para mim, é outro negócio, né? Nós temos um planejamento de Estado de 4 anos. Eu digo de Estado porque é os governos que assumem, são os gestores, acabam fazendo um planejamento para os seus 4 anos. E visualizam votos, visualizam a reeleição, e isso acaba se perdendo. O novo governante que assume, se porventura não houver a reeleição, ele vem com outro planejamento, né? E dificilmente, não que seja raro, mas dificilmente dá sequência em algumas coisas. Até temos visto uma evolução nesse sentido, né? Programas sociais, por exemplo, que são fundamentais, e aqui falo programas sociais não compensatórios, emancipatórios, ou seja, não significa você manter uma leva de pessoas dependendo para o resto da vida, é até a sua emancipação, é poder fazer a transição da miséria absoluta para um estado mínimo de sobrevivência. Então eu vejo que na questão do planejamento o problema é esse. Nós temos uma gênese que corrói todo o sistema de governança e o sistema de gestão, né, baseado, né, focado em interesses políticos parlamentares, né, e não em interesses da sociedade. Entendo que um planejamento, se pegar os casos da Coreia, pegar casos do Canadá, de países desenvolvidos, eles fizeram programas de planejamento de no mínimo 10, 15 anos com metas muito bem definidas. Paulo, para terminar nossa entrevista, é o seguinte, eu te pergunto, vou fazer um parâmetro aqui. Donald Trump, dos Estados Unidos, é mais fácil ele governar lá e colocar em prática as suas promessas de campanha, já que tu está lendo um livro do Trump e eu também, ou o Bolsonaro aqui? Eu tenho a impressão que, no caso americano, é mais fácil. É mais fácil porque a economia americana já é uma economia consolidada, é o maior PIB, né, do mundo, é uma economia líder, é um país líder, inclusive geopoliticamente. Aliás, nessa questão aí do Irã e do Iraque, a gente viu críticas, né? Mas a gente viu que pelo menos os iranianos e iraquianos tiveram bom senso e parece que se deram conta, esse é um ponto de inflexão evolutiva, né, no mundo árabe. Com quem eles estavam conversando. Isso, se deram conta que é o seguinte, não dá para entrar nessa brincadeira porque nós vamos nos dar mal. Tá? Então eu digo assim, é mais fácil para o Trump. Agora, Bolsonaro, entendo que precisa buscar e fazer algumas medidas, algumas tomadas de posições, né, de maior autonomia do governo, porque nós temos 2 setores que estão, vamos dizer assim, compartilham a gestão, né, que é legislativo e judiciário. Né? O judiciário com o seu ativismo, né, o legislativo com a sua imperatividade democrática, que não pode ser diferente, mas acho que Bolsonaro tem que exercer uma liderança maior, política, de articular com esses setores e mostrar a realidade do país, né? Diante de altos salários, de benefícios, de vantagens, de privilégios, de regalias, que nós somos uma economia que ainda temos 8% do número de desempregados mundial, do nível mundial, são 190 milhões de pessoas desempregadas em todo o mundo, o Brasil tem 12, né? É um elevado número, e isso é um desafio, né? Não só de reeleição, mas é um desafio, vamos dizer assim, de projeto de país, porque não é possível, evidentemente, que você tenha 12 milhões de pessoas sem renda. Isso rebaixa o salário, rebaixa a média salarial, rebaixa a renda do país, desanima, né, e desestimula o lado liberal, que é o comércio, que é a oferta e a demanda, e esse é um assunto a ser seriamente resolvido. Os outros pontos, ele está fazendo aquilo que eu chamo a limpeza do terreno para pavimentar a estrada do desenvolvimento. É como o Henry Ford, um dos livros que eu li do Henry Ford, ele dizia o seguinte, não adianta eu estar fabricando automóvel se nem os meus funcionários têm dinheiro para comprar. Então é preciso criar um mercado interno robusto também. Perfeito. Paulo, muito obrigado pela tua presença. Que aula, né? Uma aula para nós e para o telespectador. Muito obrigado. E esperamos que o Paulo venha com mais frequência aqui, porque nós precisamos passar para vocês, nós também absorver isso aí, esses conhecimentos, daquilo que pode nos levar a ser
realmente aquilo que o Brasil sempre desejou ser, que é uma grande nação. O país do futuro não pode ficar sempre nessa questão lá do futuro, tem que vir para o presente. E avaliações como o Paulo nos trouxe aqui, nos fazem perceber que o caminho pode ser esse aí, e deve ser, aliás, eu acho que não há saída, é esse aí. Paulo, obrigado. Agradeço e sempre que for convidado estarei aqui. Um grande abraço. Um rápido intervalo, Economia e Desenvolvimento volta já já. Um show de humor gaúcho sem palavrão e com muita alegria e interatividade. Zurba Fagundes. Mais de 300 espetáculos no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, nos melhores palcos do Brasil. 2 vezes finalista no Festival da Mentira de Nova Brécia. Atração no Show do Tom. Programa Silvio Santos e Ana Hickman. Teatro, congressos, encontros, jantares, brigas de casal e bocas livres em geral. Zurba Fagundes. Diversão garantida ou seu mau humor de volta. Contrate esse artista gaúcho antes que ele morra de fome. Ser gaúcho é preservar as tradições, é valorizar a educação e acreditar que um futuro melhor nasce nas páginas de um livro. É nossa tradição trabalhar duro. Temos orgulho do suor que escorre do rosto. Ele reconforta a alma e sedimenta uma vida digna. É nossa tradição valorizar o passado para desenvolver o futuro. CMPC Celulose Rio Grandense. Desenvolvimento é a nossa tradição. Olá, meus amigos e amigas, telespectadores do programa Economia e Desenvolvimento. Hoje, no comentário jurídico, gostaria de abordar o direito do consumidor no que tange à publicidade dos produtos e serviços ofertados aos consumidores, sobre a publicidade enganosa e abusiva. O Código de Defesa do Consumidor proíbe a execução ou promoção de publicidade enganosa ou abusiva e prevê pena de 3 meses a 1 ano e multa para quem incorrer na prática. O ideal é que toda a publicidade seja clara para que o consumidor possa identificá-la facilmente. O fornecedor deve dispor de informações técnicas e científicas para provar a veracidade da propaganda e deve cumprir o que for anunciado. As informações da propaganda fazem parte do contrato. Isto está previsto no artigo 37 do Código de Defesa do Consumidor, o qual diz: é proibida toda publicidade enganosa ou abusiva. Parágrafo 1º. É enganosa qualquer modalidade de informação ou comunicação de caráter publicitário, inteiro ou parcialmente falsa, ou por qualquer outro modo, mesmo por omissão, capaz de induzir em erro o consumidor a respeito da natureza, características, qualidade, quantidade, propriedades, origem, preço e quaisquer outros dados sobre produtos e serviços. No parágrafo 2º, diz que é abusivo, dentre outras, a publicidade discriminatória de qualquer natureza, a que incite a violência, explore o medo ou a superstição, se aproveita da deficiência de julgamento, de experiência de criança, desrespeita valores ambientais ou que seja capaz de induzir o consumidor a se comportar de forma prejudicial ou perigosa à sua saúde ou à segurança. No parágrafo 3º, para os efeitos desse código, a publicidade é enganosa por omissão quando deixar de informar sobre dado essencial do produto ou serviço. Assim sendo, a propaganda enganosa contém informações falsas sobre o produto ou quanto a características, quantidade, origem, preço, propriedades ou qualquer outros omitentes desses essenciais. Publicidade abusiva é quando gera discriminação, provoca violência, explora o medo e a superstição do consumidor, aproveita da falta de experiência da criança, desrespeita os valores ambientais, induz a comportamento prejudicial à sua segurança. Por fim, eu gostaria de agradecer a audiência e desejar uma excelente semana a todos e até o próximo programa.
Muito bem, Vilmar. Neste bloco do Economia e Desenvolvimento, estamos trazendo aqui uma líder, uma médica oftalmo. Olha, adjetivos não faltam, né? Predicados não faltam, adjetivos não eficiente, faltam, competente. Obrigada. E, sobretudo, né, é uma liderança no segmento médico do Brasil, né? Doutora Isabel Abeixe Cardoso. Prazer estar aqui no programa Com novamente. muita alegria, né, doutora Isabel? Porque a repercussão que a senhora traz aqui para o programa, porque, na verdade, essas questões médicas, elas mexem muito com todos nós, é isso? É verdade. E a senhora que é oftalmo, por exemplo, cataratas, que é o assunto nosso que vamos tratar aqui. Quem não vai ter catarata? Quem não tem, quem não vai ter? Todo mundo vai ter catarata. É só ao longo do tempo, quando a gente vai envelhecendo, a gente vai ter catarata um dia. Uns têm na faixa dos 60, outros têm na faixa dos 70, mas catarata é uma coisa que nem cabelo branco. É certo que todo mundo vai ter. Não tem como escapar, doutora. Não tem como escapar, porque a catarata é uma lente que fica dentro do olho, que é o cristalino, que é uma lente transparente. E à medida que o tempo vai passando, essa lente vai perdendo a transparência, vai ficando opaca, e quando o cristalino de transparente vira opaco, ele troca de nome e se chama catarata. E a gente tem algum sintoma assim que possa ver, puxa, tô começando a ter catarata ou preciso de um exame clínico? As duas coisas. As duas coisas. O paciente nota que a visão fica mais embaçada, fica mais borrada, fica como uma nuvem. Mas pode confundir como miopia. Pode, algum tipo de grau, miopia, ou hipermetropia, ou Sim. astigmatismo. Então, se o paciente vai no oftalmologista, troca de óculos e o óculos não melhora a visão, é provável uma das causas é a catarata. Pode ser o óculos sujo, doutora, não? Na verdade, a sujeirinha está dentro do olho. A sujeirinha é a opacidade do cristalino. Essa lente, ela vai ficando esbranquiçada. E se a gente deixa amadurecer, como as pessoas falam, ela chega a ficar amarelada. Então, a pessoa enxerga com uma nuvem, com uma cortina dentro do olho. Então, as coisas perdem o brilho, perdem a nitidez. E é muito comum as pessoas, depois que operarem catarata, elas dizem, as cores ficaram mais vivas, entra mais claridade dentro do olho, o brilho de todo mundo fica diferente. Mas a diferença entre miopia, então, e catarata é significativa. Miopia, a gente vê as coisas espalhadas, né? Tipo assim, uma luz que não é nítida, não tem um ponto. A catarata não, perde a coloração, é isso? A miopia é um dos tipos de grau, nós temos 3 tipos de grau no olho, é um erro de refração. A miopia, a gente põe o óculos, resolveu a miopia. Põe o óculos ou a lente de contato também. A catarata não, ela só se resolve através de cirurgia. Até eu gostaria de aproveitar e dizer para os telespectadores que não existe colírio que trata a catarata. Infelizmente, a gente vê na internet, os médicos têm conhecimento de alguns charlatões que espalham essas mentiras a fim de enganar as pessoas e tirar dinheiro, dizendo, colírio milagroso, com não sei o que lá, com cartilagem de tubarão, com casca de não sei o que. Inventam essas histórias, não existe, pessoal. Catarata é resolvida através de um procedimento cirúrgico chamado facoemulsificação. Nem olho de coruja. Não. Olho de coruja não resolve também, né? Não, pata de sapo, de cobra. Cenoura, não adianta nada, doutora. E esse procedimento cirúrgico, ele é muito complexo, traz algum risco? Porque eu tenho um problema seríssimo, doutora Isabel, que é uma resistência, assim, qualquer coisa que se aproxima, eu entro em pânico. Na verdade, Vilmar, a catarata é um procedimento ambulatorial, o paciente opera e vai embora no mesmo dia. Ambulatorial significa que ele não fica internado. Para o paciente é muito simples, ele deita ali e não sente nada, mas para o médico não é simples. Para as pessoas terem uma ideia, durante a cirurgia, que dura aproximadamente 20 minutos a meia hora, o médico faz 4 coisas diferentes ao mesmo tempo. Ele está fazendo uma coisa com a mão direita, outra coisa com a mão esquerda, uma coisa com o pé direito, mexendo no microscópio com o pé direito, ajustando o foco e mexendo no aparelho com outro pedal. Então, para o médico requer bastante treinamento, bastante habilidade anos para chegar assim numa perfeição de cirurgias. Tem colegas que ao longo dos anos se aperfeiçoam, operam todos os dias e acabam reduzindo o tempo cirúrgico, são aqueles experts. Então, ele faz 4 coisas diferentes ao mesmo tempo e toma todos os cuidados. Existe, claro, um pequeno risco mínimo de haver uma infecção. Eventualmente, a gente vê na imprensa, houve um surto de infecção. Esses surtos, que são muito, muito raros, em geral acontecem porque um material no bloco cirúrgico estava contaminado, ou um soro, alguma coisa. Mas, felizmente, isso aí é raríssimo,
cada 2, 3 anos, no máximo, se houve num determinado local. Comparado com o número de cirurgias que é realizado no mundo, isso é minúsculo. Agora, o grau de risco da cirurgia em si também é ínfimo, doutora Isabel? Sim, é um risco mínimo. A grande maioria dos pacientes, grande maioria o quê? Mais de 99% dos pacientes é tudo 100%. A pessoa opera a catarata, é retirada a catarata, que é uma lente natural do olho, e se implanta uma lente artificial. Essa lente é uma prótese que fica para sempre dentro do olho da pessoa. Não existe rejeição dessa prótese, que é uma coisa muito comum que as pessoas perguntam. Não se troca essa lente também. Ela é colocada dentro do olho e fica ali. Doutora Isabel, a catarata, ela não tratada, digamos, ela pode ela pode ter reflexo na cegueira? Sim, a catarata é a causa número 1 de cegueira reversível no mundo. Ao contrário do glaucoma, que o glaucoma é uma causa de cegueira irreversível, porque o glaucoma afeta o nervo óptico. A cegueira do glaucoma não tem volta, mas a cegueira da catarata é totalmente reversível. Então, a gente vê várias campanhas, às vezes na África, no Amazonas, em comunidades muito distantes, restritas, em que vai um grupo de médicos e as pessoas mais de idade, que estavam cegas em casa, operam a catarata e voltam a enxergar. A senhora, um dia que eu estive conversando com a senhora lá, me falou de uma pessoa que veio do interior, né? E conta aquela história muito interessante, que a pessoa que nunca tinha enxergado uma árvore com a nitidez. É verdade. Isso foi uma paciente que tinha miopia, ela tinha em torno de uns 4, 5 graus de miopia e nunca tinha usado óculos. Então, ela se criou enxergando as coisas borradas e como ela não tinha um fator de comparação de saber como era enxergar nítido, ela considerava que aquele borrado era o normal. Então, quando ela viu uma árvore, ela viu um borrão verde e para ela aquilo eram as folhas da árvore. Então, ela esteve consultando comigo, eu fiz o óculos e eu sempre peço para todo mundo voltar, trazer o óculos para fazer uma revisão, ver se ficou certo. E ela me contou que ela estava muito espantada, que ela tinha conhecido folhas de árvore, ela viu as diferenças entre as folhas. Que para ela a árvore sempre foi um borrão verde. Aquilo eram as folhas, um borrão compacto. E aí, através do óculos, que recuperou a visão dela, ela voltou a enxergar. É uma nova vida, né? É uma nova vida. Imagina Modifica. enxergar com nitidez. Silvio, já tu deste a dica aí para um novo assunto com a doutora Isabel, que é glaucoma, não é? É, glaucoma, é importante. É verdade. Tratar nesse assunto. Vamos agora aproveitar a doutora Isabel aqui, porque nós falamos no começo aqui, né? A doutora Isabel, a Benchi Cardoso, ela é uma líder do segmento da área médica. A senhora vai para um congresso agora, mas está sendo eleita também no Conselho Brasileiro de Oftalmologia. Isso, eu vou fazer parte agora, semana que vem eu tomo posse no CDG, que é o Conselho de Diretrizes de Gestão do CBO, que é um conselho muito importante que ajuda o Conselho Brasileiro de Oftalmologia a definir os objetivos, o que será feito ao longo do ano, então como que a oftalmologia vai atuar. Então, eu estou muito contente que agora eu vou iniciar mais essa participação em oftalmologia agora a nível nacional. Haja tempo, né, doutora Isabel? É verdade. A sua posse é dia 30 de janeiro? Isso mesmo, Aonde, São Paulo. doutora Isabel? São Paulo, na sede do Conselho Brasileiro. Na sede do Conselho Brasileiro de Oftalmologia. E já tem projetos por aí, aposto que sim, né? Já temos. Não vai ser revelado projetos. agora, não, mas da próxima será, né, Se doutora Deus Isabel? quiser. É importante o seguinte, uma pessoa como a doutora Isabel, né? Ela é criativa, ela está sempre criando coisas. Sempre. Inovando, né? É importante. E, digamos assim, a adesão dela, que está aqui no programa e está conosco, nos traz muita alegria, porque ela, além dessa energia maravilhosa que ela transmite, ela tem grandes ideias, né? Inclusive que vai revolucionar o programa aqui. Novidades virão por aí. Com certeza. Doutora Isabel, muito obrigado pela sua presença. Foi um prazer participar. Sucesso lá, tenho certeza que será presidente logo, logo. Não. Né? Olha, ela já é conselheira do Conselho do Cremeros, né, Conselho doutora Nacional, Isabel? Então Muito tá indo. bem. Obrigado, doutor. Um abraço. Foi um prazer Sucesso participar. Até o próximo retorno aqui. Obrigada. Um rápido intervalo, voltamos com o nosso Economia e Desenvolvimento. Até já. Ser gaúcho é preservar as tradições, é valorizar a educação e acreditar que um futuro melhor nasce nas páginas de um livro. É nossa tradição trabalhar duro. Temos orgulho do suor que escorre do rosto. Ele reconforta a alma e sedimenta uma vida digna. É nossa tradição valorizar o passado para desenvolver o futuro. CMPC Celulose Rio Grandense. Desenvolvimento é a nossa tradição.
Em recente reportagem, numa rede de TV nacional, eu estava assistindo e apresentaram um estudo que falava sobre a importância dos hábitos saudáveis na vida para que homens e mulheres possam ter um aumento da sua expectativa de vida. E esse estudo mostrava que hábitos saudáveis, como uma dieta adequada, como hábito de sono adequado, como uma atividade física adequada, podem efetivamente aumentar em até 8 anos a expectativa de vida de um homem e podem aumentar a expectativa de vida de uma mulher em até 12 anos. Então, isso realmente foi surpreendente ter acesso a uma informação de um estudo recente e mostrando isso com tanta solidez. O que é importante para você aí em casa a respeito desse dado? Não só a questão dos hábitos saudáveis, do ponto de vista daqueles que você pode executar sozinho, né? O seu sono é o seu sono, a sua alimentação é a sua alimentação, eventualmente, claro, no contexto da sua família também. E hábitos, né, como a consulta médica regular também, são hábitos que você vai manter de uma forma individual. Porém, nunca é demais lembrar que estudos clássicos têm demonstrado em populações longevas, né, em pessoas que vivem 90, 100 anos em média, e nós temos algumas dessas populações em determinadas áreas no mundo, como no Japão, aqui no Rio Grande do Sul, na região de Veranópolis. E o que se viu nessas populações como grande efeito para uma longevidade grande, para uma grande longevidade, efetivamente é o hábito de cultivar boas relações sociais. Então, isso é muito importante que seja ressaltado. Devemos manter os cuidados próprios com o nosso organismo, com uma alimentação saudável, com tempo de sono adequado, com consultas médicas regulares, com atividade física regular, com certeza. Mas se a gente puder aliar a todas essas atividades um bom convívio social, a manutenção dos nossos laços de amizade, de interação familiar, nós vamos estar com certeza potencializando cada vez mais a expectativa de vida que a gente tem de poder curtir os nossos filhos, os nossos netos, os nossos amigos, as pessoas que a gente ama. Essa é a mensagem de hoje. Um grande abraço. Se você quer conhecer, entender, se você quer ter cursos sobre motivação empresarial, você tem que procurar o professor Saul. O professor Saul tem importantes dicas, tem importantes aconselhamentos a dar à sua empresa sobre todos os aspectos que trazem mais produtividade, mais felicidade, muito mais harmonia em todos os segmentos dos empregados, da direção, o conjunto de clientes, não é? E teremos, inclusive agora, a seguir, a apresentação do quadro do professor Saul. Olá a todos, eu falo em nome da PS Capital Estratégias e Análises Tributárias. Pague menos imposto e ainda recupere administrativamente em até 60 dias o que sua empresa pagou a maior. Ligue para nós e agende uma visita. 51-3238-0016. Tudo passa. Conta a história que um grande empresário estava passando por enormes dificuldades. Além das financeiras, estava com problemas na família, de saúde, e ainda sendo bombardeado pela imprensa com mentiras de toda sorte. Procurou seu mentor e pediu um conselho, perguntando até quando iria perdurar esse período de desafios que pareciam não terminar mais. O mentor olhou para ele e pediu que escrevesse em um papel e colocasse na sua gaveta. Tudo passa. E que tivesse fé nisso. A fé em que tudo passa, que tudo iria passar, deu combustível para ele seguir adiante e, de cabeça erguida, superasse os seus desafios. Tem uma frase do Napoleão Hill muito interessante sobre isso, né? Ele ensina que só fracassa aquele que desiste de continuar lutando. E, de fato, aquele período cinza passou e veio um novo tempo de muitas alegrias e prosperidade. Um dia, quando ele estava no auge de tudo, novamente, o mentor lhe procurou e pediu que abrisse a gaveta e lesse a sua anotação. E lá estava escrito: tudo passa. E tudo passa mesmo. Assim é a vida. Apesar de ser humano, torcer para que o ruim acabe logo
e que o bom perdure para sempre. Um grande abraço a todos e até o próximo programa. Senhor síndico, senhores administradores, conselho administrativo de condomínios, todos que estão envolvidos nessa situação tão complexa que é cuidar de um condomínio. Cuidar de um condomínio requer uma atenção, além de específica no que diz respeito a valores, também no que diz respeito a equipamentos. Os condomínios hoje estão complexos. O condomínio tem de tudo, tem área de segurança, tem área de elevadores, tem área de brinquedoteca, de academias, tem área de lavanderia, tem um conjunto todo que é, na verdade, uma grande residência coletiva. E isto precisa, naturalmente, de apoio para que as pessoas que fazem essa gestão tenham as dicas, tenham um aperfeiçoamento condizente com as necessidades e com as obrigações, além das responsabilidades civis que implicam numa gestão de síndico. Pois para isso temos a PH3 Solutions. A PH3 Solutions é uma empresa especializada em trazer orientações justamente para levar aos gestores a segurança que eles precisam do seu atendimento, das suas obrigações. Pois bem, teremos agora neste quadro o José Henrique Hornung, que é o diretor da PH3 Solutions, trazendo aí importantes informações. Sejam bem-vindos a mais um programa Economia e Desenvolvimento. E hoje eu quero tratar de um assunto bastante importante, que se trata das obras em fachadas de condomínios, né? As reformas de fachadas. A gente sabe que no município de Porto Alegre aqui existem diversas empresas desse ramo, das piores até as melhores, e essa contratação por parte do condomínio pode ser uma dor de cabeça, né? Então, uma prática que não era tão comum antigamente, mas que hoje é praticamente uma obrigação do síndico, né? Contratar um engenheiro civil que se responsabilize, então, por criar um escopo, né? Fazer um laudo técnico do prédio e criar um escopo técnico para que o síndico possa, então, entregar para essas empresas que atuam nesse ramo, para que possam fazer um orçamento de acordo com o escopo técnico elaborado por um engenheiro civil. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que depois, para cotejar os orçamentos exatamente com o que está no escopo, a gente consegue entender, em termos de orçamentação financeira, o que é caro e o que é barato. Porque o que acontece muitas vezes? Os síndicos mandam orçar essas obras e aí cada empresa sugere uma coisa. Uma sugere colocar pastilha, outra sugere pintar, outra sugere texturizar. E aí a gente não tem um parâmetro, né, técnico, inclusive para comparar preços. Então a dica é: contratem engenheiros para fazer um laudo, né, das patologias técnicas que existem no prédio que precisam ser corrigidas. Isso também muito linkado lá ao LTIP, né, o laudo técnico de inspeção predial, já dá para aproveitar também para corrigir essas patologias. E aí então poder comparar os orçamentos dessas empresas baseados no mesmo escopo técnico. Isso, e o síndico que leva esse tipo de trabalho para uma assembleia certamente está dando lá para os seus condôminos muito mais conforto, muito mais transparência, né? Muito mais informação para que eles consigam, então, tomar uma decisão mais assertiva. Fase número 2, contratou a empresa. Pega esse mesmo engenheiro que fez o escopo técnico para acompanhar essa obra, né? Ele pode ser contratado pelo condomínio, paga honorários mensais para isso, e ele, então, é que vai fazer o recebimento técnico da obra. Por que eu digo isso? Porque não é obrigação do síndico, né? O síndico, teoricamente, não tem expertise para saber se a tinta que está lá no contrato, lá está escrito no contrato que o prédio vai ser pintado com uma linha premium, por exemplo, de uma tinta, né? De uma marca de tinta. Como é que o síndico vai aferir isso lá no condomínio? A gente não tem como saber, né? Nem expertise para isso um síndico tem. Alguns têm, mas a imensa maioria não tem, porque não tem nenhuma formação nessa área. Mais do que isso, as técnicas que são empregadas para colocar pastilha, para texturizar, para reparar reboco, quaisquer dessas intervenções, elas precisam de uma avaliação técnica, mais importante ainda, que valide esses pontos, que são pontos contratuais, e que depois a responsabilidade é sim do síndico, né, de ter atendido esses requisitos de um laudo ou não. Então,
A dica de hoje para quem for fazer reforma de fachada é: contrata um engenheiro, faz um escopo técnico com todos os serviços que têm que ser realizados, inicia o processo de orçamentação, passa para esse engenheiro ver se todas as empresas orçaram exatamente o que está no laudo no escopo, e aí depois contrata ele para validar ponto a ponto e encerrar o contrato no final com a obra, pelo menos com a garantia de que tudo foi realizado. Tá bem? Uma boa semana a todos, um grande abraço. Amigas e amigos, o programa Economia e Desenvolvimento, então, está terminando o quadro desta semana. Esperamos que os senhores tenham um bom proveito tudo que nós vimos aqui, dos nossos entrevistados, dos nossos participantes, dos nossos blocos, e que na próxima semana tenhamos a audiência de todas as senhoras e senhores. Muito obrigado.